Boa tarde, pessoal. Bom, como essa aula está sendo gravada, eu vou começar o vídeo então me identificando para que fique registrado. Então, eu sou o professor Paulo Daines, do Instituto Federal de São Paulo. Esta é uma aula síncrona do curso de Controle Digital. Bom, pessoal, agora então já são 1h30, né? Apesar de ter poucas pessoas na sala, eu vou começar a nossa aula fazendo uma pequena revisão aí do que foi dado aí no conteúdo assíncrono da semana passada, certo? Então eu vou começar aí dividindo, compartilhando minha tela com vocês. Vocês já conseguem visualizar minha tela, né? Joia. Bom, então conforme eu comentei, vou começar a fazer uma pequena revisão aí do conteúdo assíncrono da semana passada, certo? Foi a aula número 4. Bom, então, um dos tópicos da aula era a questão da transformada Z inversa, certo? Há 2 semanas atrás nós vimos a transformada Z e suas propriedades, e na semana passada, na aula assíncrona, foi a transformada Z inversa. Os métodos aí que a gente vai ver nessa aula são expansão por frações parciais, divisão longa e resposta interativa. Bom, formalmente, a definição aí da transformada Z inversa, né, é uma integral fechada, no qual esse caminho fechado tem que abranger todas as singularidades, ou seja, todos os polos, da função em Z, vezes Z na K-1 dz, certo? Então, essa é a definição formal aí de transformada Z inversa. Assim como nós também tínhamos a definição formal aí da transformada de Laplace inversa. Em geral, a gente não resolve por esse método, certo? Que resolver essa integral para a maior parte das funções é complicado. Então, o método mais comum ali que vocês trabalharam sempre foi a frações parciais, né? No qual a gente chega a funções mais simples, depois tenta aplicar a tabela de transformada Laplace para conseguir achar a função que deu origem a essas funções mais simples, né? Então, forma integral aqui é mais por definição, né? Então, no caso aqui de Laplace, a integral era feita por uma linha de tal forma que essa constante, se ao lado esquerdo dela, esteja todas as singularidades, todos os polos. No caso da transformada Z, um caminho fechado, essa integral é dentro de um caminho fechado, que envolva todas as singularidades ou todos os polos. Bom, o método mais comum aí são as frações parciais. Vocês já devem ter trabalhado bastante com frações parciais para resolver a transformada de Laplace, né? Aqui em transformada Z não é muito diferente. Tem uma pequena particularidade que eu vou chamar a atenção, mas o método é o mesmo, certo? Bem parecido. Então, se eu tenho uma função de transferência em Z, e eu quero obter a transformada Z inversa, bom, o primeiro passo é dividir a minha função de transferência por Z. Então, eu divido aqui G por Z, automaticamente eu também tenho que dividir ou multiplicar aqui o denominador por Z. Certo? Esse passo é bem importante, pessoal. É onde diferencia aí de transformada de Laplace para transformada Z, mas é um passo importante. Sempre iniciar, na verdade, nós vamos obter a função, as frações parciais de G de Z dividido por Z.
Bom, o próximo passo é aplicar, calcular realmente as frações parciais. Quando eu dividi aqui por z e dividi aqui por z, essa divisão por z foi a mesma coisa que adicionar um polo em zero. Certo? Então eu continuo com todos os polos da minha função de transferência e tenho mais um polo que está em zero aqui. Bom, vocês devem lembrar, né, como calcula aí os coeficientes das frações parciais. Tem o caso de polos distintos e o caso aí de polos, polos similares, né, polos iguais. Então, quando eu tenho polos repetidos, né, polos duplicados, eu tenho um método um pouquinho diferente de calcular o coeficiente das frações parciais. Bom, a razão aí que é importante ter esse z dividindo a função de transferência é que se eu for procurar essa função nas tabelas de transformada z, eu não vou encontrar. Mas eu vou encontrar a função constante z sobre z menos polo. Certo? Eu não fiz esse passo aqui ainda. Na disciplina, em geral, eu não cobro para que vocês façam aí o cálculo dos coeficientes à mão, certo? Em geral, na minha disciplina, nós vamos usar as funções do MATLAB. O MATLAB ele tem uma função para calcular esses resíduos, certo? Que é a função resíduo. Nessa função, você tem que passar o vetor que representa o denominador, o numerador, o vetor que representa o denominador, e ele te retorna os resíduos, os polos, e em alguns casos aqui uma constante que está somando. Geralmente essa constante dá zero, certo? Então, se eu tenho então uma função de transferência que tem um numerador e um denominador, os coeficientes eu tenho que entrar com um vetor, criar um vetor com os coeficientes do numerador, um vetor com os coeficientes do denominador. Então, são esses vetores que nós vamos entrar aqui na função resíduo. A função resíduo vai nos retornar dois vetores e uma constante. Em geral, esse k é igual a zero. O primeiro vetor R é o vetor dos resíduos. E ele também me retorna os polos. Então, o primeiro resíduo é do primeiro polo, o segundo do segundo polo, e assim sucessivamente, certo? Bom, uma vez então, como eu falei para vocês, a função constante sobre z menos o polo, eu não encontro na tabela de transformada z inversa. A função que nós vamos encontrar lá é uma constante vezes z sobre z menos p. De onde que veio esse z? Do fato que eu tinha dividido aqui a função de transferência por z. Como eu tenho esse z aqui que eu dividi no início, eu posso agora pegar esse z e passar multiplicando pelo outro lado. Certo, pessoal? Então, esse passo aqui de dividir a função de transferência por z é um passo importante. Bom, pegando um exemplo aí, então eu tenho uma função de transferência que eu quero obter a transformada z inversa. Primeiro passo, então, é dividir um lado por z. Quando eu divido esse lado por z, eu também tenho que dividir o lado direito, ou seja, eu tenho que multiplicar o denominador aqui por z. Certo? Então, eu tinha uma função que era de segunda ordem, eu vou então agora achar frações parciais para uma função de terceira ordem. Bom, então meu vetor do numerador é 10 e 5, do numerador. O vetor do denominador é 1
menos 1,2, 0,2 e 0. Então, lembre que eu tenho mais um termo aqui que é 0. Se eu pego, então, esses dois vetores e alimento aqui nessa função resíduo, ele vai voltar menos 18,75, 18,75, menos 43,75, 25, e os polos 1, 0, 2 e 0. Esse polo 0 ele foi adicionado quando eu dividi aqui a minha função de transferência por z. Então, se eu for obter frações parciais, então essa função de transferência equivale a 18,75 sobre z menos 1. Então, esse primeiro resíduo é desse polo. O segundo resíduo, menos 43, é do segundo polo. Então, mais menos 43,75 sobre z menos 0,2. E o último resíduo, 25, é do último polo, que é 0. Então, 25 sobre z. Agora eu pego, então, o meu z e passo multiplicando para o lado direito. Então, eu estou multiplicando 18,75 por z, menos 43,75 por z. Multiplicando 25 por z, eu corto z com z, fico só com 25. Bom, a transformada z inversa de uma função que é sobre z na menos 1, isso aqui é o degrau unitário. Z sobre z na menos 1 é o degrau unitário. Como eu tenho 18, ele passa multiplicando aqui o degrau unitário. 18,75 vezes o degrau unitário. A segunda função, uma constante vezes z sobre z na menos 2, é 0,2 elevado a k. Ou a função, se vocês procurarem na tabela lá de transformada z, é a função a de k. Como eu tenho essa constante, ela aparece multiplicando aqui o 0,2 na k. O 25, uma constante, isso aqui é o impulso na origem. Seria o impulso unitário, só que vezes 25. Então, o resultado aí das frações parciais, né, a função equivalente a essa função em z é y de k, 18,75 degrau unitário, menos 43,75 vezes 0,2 na k, mais 25 impulso na origem. Bom, um detalhe importante que a gente tem em mente quando acha esse tipo de resposta é que nós estamos encontrando uma saída da função transferência para uma entrada específica. Para qual entrada nós encontramos essa função aqui? Bom, para a entrada cuja função de transferência x de z é 1, ou seja, para o impulso unitário na origem. Se eu quisesse ter achado o y para a função degrau, por exemplo, eu teria que ter passado o x para o lado direito, substituído pela sua função transferência em z, para então achar a minha resposta no tempo. Então, esse método de frações parciais, nós sempre encontramos uma saída para uma entrada específica. Se eu alterar a entrada, eu tenho que refazer todo esse processo. Bom, nossa disciplina tem algumas simulações com um exemplo, certo? Que vocês podem também dar uma olhada. Esses 4 arquivos, eles estão lá no Moodle, certo? Bom, vamos calcular o resultado da saída para vários valores de k. Para k igual a 0, degrau unitário de 0 é 1, então eu tenho 18,75 vezes 1. 0,2 elevado a 0 é 1, então eu tenho menos 43. E o impulso unitário na origem é 1, então eu tenho mais 25. Se eu fizer essa soma aqui, isso me dá 0. Bom, e se y for igual a 1? Bom,
Degrau unitário vai ser 1 para qualquer k maior que 0, certo? Então isso aqui vai dar sempre 1. Agora eu tenho 0,2 elevado a 1, que dá 0,2. E essa parcela aqui, a partir de agora, vai dar sempre 0, porque esse impulso unitário só é 1 na origem. Qualquer valor de k diferente de 0 vai ser sempre 0. Então, o próximo y de 1 é igual a 10. E podemos ir avançando aí sucessivamente, certo? Para y de k igual a 2 dá 17, e assim sucessivamente. Notem o seguinte, esse termo aqui vai ser sempre 0. Então, o primeiro termo vai ser sempre 18,75. O segundo termo vai tender para um valor cada vez menor. Isso é uma exponencial que vai diminuindo de amplitude. E esse termo vai tender para 0. Ou seja, esses dois resultados aqui, do segundo e do terceiro termo, vão tender para 0. Ou seja, y de k no infinito vai ser 18,75. Conforme nós estamos avançando aí, esse resultado vai tendendo para 18,75. Eu posso construir agora uma tabela, certo? K, o x que é a minha entrada. Então nós resolvemos isso aqui, foi resolvido para o impulso unitário na origem. E aqui é a minha saída, certo? Para k igual a 0 é 1, para k igual a 1 é 10, para k igual a 2 é 7, e assim sucessivamente. Esse resultado vai tendendo aí para 18,75. Bom, se eu quiser saber aí o valor da saída, apesar de eu ter avançado o k de 1 em 1, eu não precisava, certo? Se eu quisesse calcular a minha saída para o k igual a 1000, basta eu substituir k por 1000, eu consigo calculá-lo. Sem nenhum problema. Se eu quiser saber a saída para k igual a 1 milhão também, vou simplesmente substituir k por 1 milhão e consigo calcular. Bom, a divisão longa, vocês podem ver no vídeo, certo? Não é um método muito importante. Eu deixei aí mais para ficar registrado. Então, como é uma revisão e a questão da divisão longa não é um método muito importante, eu vou estar pulando essa parte aí, tá? Vocês podem verificar melhor isso aí no vídeo. Só mostrar que a gente chega no mesmo resultado, né? Minha saída para k igual a 0 é 0, para 1 é 10, 17 e assim sucessivamente. Bom, um outro método interessante que eu acho importante é chamada de resposta interativa. Então, nesse método aqui, em vez de aplicar frações parciais, nós vamos tentar obter a equação de diferenças da minha função de transferência. Vamos supor condições iniciais nulas e depois nós podemos aplicar a entrada para uma função qualquer, inclusive o impulso unitário. Então, vamos pegar um exemplo que é mais fácil visualizar como que a gente procede, certo? Bom, então o nosso primeiro passo aqui nesse método da resposta interativa é reescrever a minha função de transferência de tal forma que eu obtenha um polinômio no numerador e no denominador e que esse polinômio esteja com coeficientes negativos. Bom, como que eu faço isso aí para obter esses coeficientes negativos? Bom, o meu denominador é de segunda ordem, então quando eu multiplicar aqui, eu vou obter um z ao quadrado aqui embaixo, certo? O que eu tenho que fazer? Multiplicar e dividir tanto o numerador quanto o denominador por z a menos 2. Quando eu multiplico z na menos 2 por z ao quadrado, eu fico com 1. Fazendo isso para todos os termos, eu vou ficar com coeficientes todos com coeficientes negativos. Meus z sempre levados a coeficientes negativos. Então, não importa qual a ordem da minha função de transferência, basta eu multiplicar em cima e embaixo pelo um z
com um módulo negativo do valor da minha ordem da minha função de transferência, do meu denominador. Então, a gente sempre consegue obter uma função de transferência com coeficientes negativos. Próximo passo. Passo a minha função de transferência do meu denominador multiplicando o y e passo minha entrada multiplicando o numerador. O próximo passo também é um passo muito simples, que na verdade nós estamos usando o teorema do deslocamento à esquerda. A transformada z de y de z é y de k. A transformada z de y de z vezes z na menos 1 é y de k menos 1. A transformada z de y de z vezes z na menos 2 é y de k na menos 2. Então, é por isso que nós quisemos obter coeficientes negativos. Quando eu obtenho a transformada z, esse coeficiente negativo ele é um atraso. Então, note que a gente não precisou de nenhuma tabela aqui. Isso aqui é simplesmente direto. O x de z vezes z na menos 1 é x de k na menos 1. Mais 5x de z vezes z na menos 2 é x de k na menos 2. Bom, para poder comparar o nosso resultado com os resultados anteriores, vou montar de novo uma tabela. Vou utilizar como entrada o impulso unitário, certo? Escrevi aqui k, começando de k na menos 2, 0 até poder ir até infinito, né? Como eu estou supondo condições iniciais nulas, notem que se eu começar com k igual a 0, eu preciso do k... se eu começar então com k igual a 0, eu preciso do y para uma amostra atrás, que é menos 1, o y para duas amostras atrás, que é menos 2, o x uma atrás e o x também duas atrás. Ou seja, para k igual a menos 2 e menos 1, eu tenho condições iniciais nulas, tanto para x quanto para y. Bom, eu sempre vou querer calcular aqui o y de k. Então, eu peguei aqui o meu y de k na menos 1 e o y de k na menos 2 e passei eles para o lado direito da minha equação. De tal forma que eu possa calcular o y de k em função das saídas anteriores e das entradas anteriores também. Então, se eu tentar agora aplicar isso aí, eu vou ver que para k igual a 0, eu vou ter aqui, então, y de menos 1, y de menos 2, x de menos 1 e x de menos 2. Notem que todos esses parâmetros são zero. Multiplicado constantes multiplicado por zero dá zero. Então, meu primeiro elemento aí deu zero. Bom, agora que eu tenho o y de k0, eu posso calcular o y de k1. Então, para k igual a 1, eu tenho aqui o y de 0, que é 0, o y de menos 1, que é 0, só que o x de 0 é 1. Então, aqui eu tenho 1,2 vezes 0, 0,2 vezes 0, 10 vezes 1, mais 5 vezes 0, que me dá 10. Posso avançar de novo. Y de k igual a 2. Agora eu tenho dois elementos que não são zero. O y de 1 não é zero. E o x de 0 também não é zero. Então, aqui eu tenho 1,2 vezes 10. Aqui é 0, 0, mais 5 vezes 1, que dá 17. Agora eu avanço para o y igual a 3, para k igual a 3, né? Agora eu vou ter dois elementos que são diferentes de zero. O y de 2 e o y de 1.
Agora em diante, o x vai ser sempre zero, certo? Então esses dois termos aqui vai dar sempre nulo. Mas a soma desses dois dá 18,4. E vamos avançando assim sucessivamente. Bom, esse é um método simples de resolver uma função de transferência para qualquer entrada que eu queira, certo? Basta eu definir a minha função aqui na entrada. Qual que é a desvantagem desse método? Se eu quiser calcular a saída para o k igual a 1000, eu tenho que começar com k igual a 0, 1, 2, 3 e ir avançando um a um até chegar no milésimo, certo? É uma desvantagem, mas também é algo muito fácil de fazer no computador, né? Qualquer loop aí, em qualquer linguagem de programação, me resolve isso aqui muito facilmente. Então é uma desvantagem para fazer assim à mão, né? Mas com os nossos recursos de computação hoje em dia é algo simples de fazer. E notem que eu posso definir aqui qualquer tipo de entrada. Frações parciais eu acho uma função analítica, só que sempre para uma entrada específica. Aqui eu posso resolver para qualquer entrada que eu queira. Então, eu diria que os dois métodos mais importantes aí para resolver, para obter a solução aí de uma função de transferência em z vezes uma entrada é ou frações parciais ou então a resposta interativa. Não esquecendo que para frações parciais eu tenho que calcular frações parciais da minha função dividido por z. Tranquilo até aqui, pessoal? Tá joia. Bom, então, relembrando, né, nós estamos revisando a aula semana passada, tá? Vamos avançando aí. Vamos voltar então para o nosso PowerPoint. Bom, outra coisa que nós vimos na semana passada foi o mapeamento aí do plano S no plano Z. Quando nós definimos aí a transformada Z, nós criamos, na verdade, um novo plano complexo. Uma vez que nós definimos que Z é igual a E na STS, essa é a definição de Z, eu posso ver aonde cada ponto em S está mapeado em Z. Basta eu pegar o ponto, elevar ele na E vezes TS. Lembrando que o meu plano S é um plano complexo. Então, S é um número que tem uma parte real e uma parte imaginária. Quando eu substituo S por esse número que é uma parte real e uma parte imaginária, eu vou ter que E é igual a C mais J ômega vezes TS. Eu posso, então, aplicar aqui uma propriedade distributiva. Eu tenho aqui uma exponencial de um número real e a exponencial de um número complexo. A exponencial de um número complexo, se a gente aplicar a identidade de Euler, ele me descreve aqui um cosseno mais j seno do meu número complexo. Isso aqui me descreve um círculo, na verdade, certo? Se eu for variando aí ômega, eu vou estar... isso aqui me representa um círculo no plano Z. A gente vai ver isso mais em detalhe. Vamos lá. Então, eu tenho que Z, pegando uma coordenada real, é E na CTS, que é a parte real de S, vezes cosseno de ômega TS mais J seno de ômega TS. Então, a partir de uma coordenada em S, que é um número complexo no plano, eu posso mapear uma posição equivalente em Z. Por que isso é importante? Por exemplo, eu sei que
polos que estão no lado esquerdo do meu plano S é uma região estável. Eu preciso saber, no meu plano Z, onde que meus polos estáveis estão mapeados. Essa é uma função disso aqui, certo? Então eu posso ir do plano S, mapear áreas equivalentes em Z. Bom, eu também posso então sair de uma coordenada então de S e ir para Z, mas eu também posso fazer o inverso. Eu posso ir de uma coordenada do meu plano Z e ver em que posição isso está em S. Vamos pegar aqui então um ponto que então esse aqui eu estou chamando de ponto 1, que é a origem do meu plano S. Então, se eu pego aqui e elevado a zero, isso é igual a 1. Ou seja, a origem do meu plano S está mapeado na coordenada 1 do meu plano Z. Um integrador em S é 1 sobre S. É um polo em zero, é um integrador. No plano Z, um integrador é uma função de transferência que tem um polo em 1. Por quê? Porque a origem, o zero em S, está mapeado aqui em 1 em Z. Basta eu pegar E e levar a zero. Qualquer número elevado a zero dá 1. Bom, se eu andar aqui no meu plano sobre o meu eixo imaginário aqui, no plano S, nós vamos ver que isso equivale a andar sobre um círculo unitário em Z. Certo? Quando eu chego aqui em ômega-s sobre 2 ou em menos ômega-s sobre 2, em ambos os casos, eu chego aqui na coordenada menos 1 em Z. Se eu vou da coordenada 0 e vou indo para menos infinito sobre o meu eixo aqui real, isso equivale a sair do 1 e tender para 0. Por que para 0? Conforme esse S vai tendendo aí para o número real e vai aumentando em módulo menos 1000, menos 1 milhão, isso aqui vai tendendo para 0. Agora, se eu saio da coordenada aqui, ômega-s sobre 2 ou menos ômega-s sobre 2, e vou tender sobre essas duas retas para menos infinito, eu saio da coordenada 2, 3 aqui e tendo para 0, só que tendo por uma outra reta. Então, qualquer valor que tenha um módulo real muito elevado, negativo, qualquer valor para cá que tender para menos infinito, eu estou aqui em torno de 0 no plano Z. Conclusão preliminar é que toda essa área que está aqui de 0 e entre as retas mais ou menos ômega-s sobre 2 está mapeado dentro do círculo unitário. Essas faixas complementares que estão entre múltiplos de ômega-s sobre 2 mais ou menos ômega-s sobre 2, essas faixas complementares, cada uma dessas faixas também está mapeada em cima do plano do seu círculo unitário. Então, quando eu saio aqui de S e vou para Z, do lado esquerdo do plano complexo, eu sempre caio dentro do círculo unitário. Se eu respeitar o teorema de amostragem, eu vou estar sempre dentro dessa área principal. Então, quando eu quiser fazer o retorno, a princípio eu tenho infinitas possibilidades, só que se eu respeitar o teorema de amostragem, a minha faixa de retorno, na verdade, é essa faixa central. Bom, o lado direito do plano complexo, ele está mapeado do lado de fora do círculo unitário.
E, de novo, cada faixa complementar que eu tenho aqui, ela está sobreposta nessa área externa. De tal forma, de novo, que se eu quiser fazer o retorno, se eu tiver respeitado o teorema de amostragem, eu vou estar retornando para essa faixa central. Se não, eu já não sei para qual faixa deveria retornar. Bom, vou tentar ir um pouquinho mais rápido de novo, né, que é uma revisão. Temos algumas curvas no plano S, curvas ou retas no plano S, que são interessantes saber onde elas estão localizadas em Z. A primeira é uma linha que tenha C constante em S. C constante em S são retas na vertical. Então, C constante em S são retas na vertical. Bom, significa que essa amplitude vai ser constante. Bom, a função cosseno ômega ts mais seno ômega ts, isso aqui me descreve um círculo. Então, notem que em S eu vou manter o C constante, então essa amplitude aqui é constante, e eu vou variar ômega aqui no plano S. Porque eu tô querendo saber onde que as linhas que têm parte real constante são mapeadas em Z. Linhas na vertical em S, elas me representam círculos no plano Z. Se o valor de C constante for menor que zero, ou seja, C negativo, isso é um círculo dentro do círculo unitário. Se eu tiver com C igual a zero, ou seja, exatamente em cima do eixo imaginário, isso é um círculo E elevado a zero é 1. Então, isso aqui é exatamente o círculo unitário. Se o meu C é maior que zero, E elevado a um número maior que zero, dá sempre um número maior que 1. Então, isso significa um raio, um círculo com raio maior que 1. Então, o meu limite aí de estabilidade para polos no plano em Z são polos dentro do círculo unitário. Se o polo estiver fora do círculo unitário, ele equivale a um polo em S do lado direito do plano complexo. Um polo em Z dentro do círculo unitário é um polo que em S está à esquerda do plano S. Certo? Essa é uma informação muito importante para nós em controle. Bom, vamos ver agora curvas que têm a parte imaginária constante, ou seja, são retas na horizontal. Então agora nós vamos variar o C e vamos manter o ômega constante. Bom, manter esse ômega constante é ter um ângulo constante na minha reta em Z, certo? Isso aqui é um valor real e isso aqui me representa um certo ângulo, se eu pensar em coordenada polar. Vamos pegar então para ômega igual a zero. Para ômega igual a zero, cosseno de zero é 1 e seno de zero é zero. Então aqui eu tenho 1, ou seja, isso aqui é um número real. Essa parcela aqui é um número real. Bom, nós já vimos que se eu vou de zero para menos infinito, eu saio de 1 e tendo para zero. Se eu vou de zero para mais infinito, eu saio de 1 e vou para mais infinito aqui também. Agora, as curvas, todas as retas que estão entre... Todas as retas que estão em múltiplos de ômega S, mais ou menos ômega S, elas estão mapeadas exatamente na mesma reta.
retas em ômega S sobre 2, elas estão mapeadas em menos 180. Retas em menos ômega S sobre 2 estão mapeadas em menos 180. Então, ômega S sobre 2, 180, menos ômega S sobre 2, menos 180, mas é a mesma reta. Então, se eu quiser saber uma posição de qualquer ponto aqui de S em Z, a primeira coisa que eu tenho que fazer é o seguinte: a parte real desse plano no S, ele me representa um módulo em Z. A parte imaginária em S, ela me representa um ângulo. Então, eu posso ir de uma coordenada cartesiana em S diretamente para uma coordenada polar em Z, onde ômega S sobre 2 é 180. Qualquer ângulo, qualquer valor imaginário intermediário aqui é uma regra de 3. Se eu quiser saber a reta, que é ômega S sobre 4, se ômega S sobre 2 é 180, ômega S sobre 4 é mais 90. Então, ômega S sobre 4 é uma reta que sai de zero e vai para mais infinito sobre o eixo imaginário. Já a reta que está sobre a coordenada imaginária menos ômega S sobre 4, ela é o ângulo de menos 90. Então, se eu tiver aqui ômega S sobre 8, eu sei que isso me representa um ângulo de 45 graus. Basta eu aplicar uma regra de 3. Ômega S sobre 2 é 180 graus. Qualquer outro valor intermediário entre 0 e ômega S sobre 2 é uma regra de 3 para obter o ângulo. O módulo é dado pela parte real. Tranquilo aqui, pessoal? Estou tentando ir mais rápido porque é uma revisão, tá? Isso aí já foi matéria da aula passada. E tem bastante coisa para ver hoje ainda. Bom, uma outra reta importante para nós é linhas que têm a razão entre a parte real e a parte imaginária constantes. Ou seja, são linhas que têm o mesmo amortecimento. Vocês lembram que retas em S aqui, elas são retas que têm o mesmo amortecimento. Então, isso aqui é um círculo que a amplitude está variando. Ou seja, isso representa uma espiral. Eu estou variando o ângulo e estou também diminuindo o módulo. Se essa curva está aqui do lado esquerdo do plano complexo, é uma espiral que diminui seu raio. Se ela estiver aqui do lado direito, é uma espiral que aumenta o raio. Em geral, nós estamos interessados somente na região que vai até ômega S sobre 2. Eu sei que em ômega S sobre 4, esse ponto está cruzando aqui o eixo imaginário, e onde ele cruza ômega S sobre 2, ele está aqui em 180 graus. Então, toda essa faixa aqui já não nos interessa, certo? Só me interessa a região que vai até ômega S sobre 2. Bom, uma outra curva interessante para nós em controle é as curvas de ômega N constante, frequência natural constante. Frequência natural constante são semicírculos no meu plano S, do lado esquerdo do plano S. Então, se eu tiver aqui com ômega N menor que ômega S sobre 4, isso é algo bem parecido com um semicírculo e com a origem 1. Se o meu ômega N for exatamente ômega S sobre 4, isso me representa uma curva mais distorcida, certo? Se ele for maior que ômega S sobre 4, mas menor que ômega S sobre 2,
ele começa a ser uma curva que envolve o zero ali do meu plano Z, certo? Isso não é um pouco mais difícil de visualizar, né? O único jeito de fazer isso aqui é indo ponto a ponto e calculando onde que eu estou aqui em Z, certo? Tranquilo, pessoal? Então, isso foi uma revisão rápida aí, certo? Eu demorei demais. Vamos começar com um assunto que realmente é a nossa aula de hoje. Bom, no curso aqui de controle digital, nós vamos sempre estar, na medida do possível, utilizando o MATLAB para fazer os cálculos, certo? Dificilmente nós vamos fazer cálculos aí à mão, certo? Então, o primeiro comando aí que nós vamos aprender é um comando para criar funções de transferência. Esse comando, não sei se já utilizaram, mas ele é o mesmo que eu utilizava para criar funções de transferência em S. É o chamado transfer function. Então, para criar uma função de transferência, com o transfer function, eu tenho que entrar com um vetor numerador, um vetor denominador. Se eu fizesse dessa forma, eu estaria criando uma função de transferência em S. Agora, se eu passar o período de amostragem, o MATLAB entende que eu estou definindo uma função de transferência em Z. O que não é o mesmo que discretizar uma função de transferência em S, certo? Eu estou aqui criando diretamente uma função de transferência em Z. Exemplo, entrei com o numerador, denominador. Se eu não passar o tempo, ele vai entender que eu estou criando uma função de transferência em S. Se eu passar o valor -1, ou se passar aqui um período de amostragem, ele vai entender que eu estou criando a função de transferência em Z. No caso, o -1 é uma função em Z que não tem um período de amostragem especificado. Eu também posso usar a função ZPK, né? Onde eu passo, de novo, numerador e denominador. Ele cria uma função que tem os zeros, os polos e os ganhos. Então, a função ZPK, novamente, se eu não passar o período de amostragem, ele entende que eu estou criando uma função de transferência em S. Se eu passar o período de amostragem ou passar o valor -1, aqui está errado. Eu vou até corrigir, que eu esqueço de corrigir. Aqui, na verdade, eu tenho que passar o vetor de zeros, o vetor de polos e uma constante k. Zeros, polos, k. Pronto. Então, parecido com o transfer function, tem a função ZPK também. Define uma função em S ou em Z. Bom, também tem a função pzmaps. Essa função, para ela, tanto faz se a função de transferência está em S ou está em Z. Vocês tinham o comando sgrid, que traçava as curvas de frequência natural e de amortecimento constante, certo? Se, em vez de passar uma função em S, eu passar uma função em Z, ele vai plotar os polos da mesma forma. E eu tenho aqui a função zgrid, que me traça o círculo unitário, me traça as curvas de amortecimento constante e também as curvas de frequência natural constante. Então, eu posso utilizar essas curvas para posicionar os polos da minha função de transferência com um dado amortecimento ou com uma dada frequência natural, de forma semelhante ao que vocês faziam no plano S, só que as curvas são diferentes, né? Então, esse comando zgrid nos plota esse círculo unitário com as linhas de amortecimento constante e frequência natural constante. Bom, a função impulso, step, que nós tínhamos lá em S, também tem em Z, certo? Funciona da mesma forma. Então, se eu tenho uma função transferência, se eu der a função impulso ou a função step, ele plota ali, como em Z, né?
e eu não defini o período de amostragem, ele entende que o K está variando de 1 em 1 aí, certo? Bom, isso vocês podem consultar depois, são algumas funções aí somente de gráfico, né, para ajustar a legenda, ajustar a escala. E aqui sim uma função interessante. A função continue to discrete é uma função que discretiza uma função transferência em S. Então eu preciso passar o período de amostragem e o método. Eu tenho o inverso também, né? A função discrete to continue. Então eu passo uma função de transferência em Z, passo o método, ele vai então estar gerando uma função contínua. Bom, vamos tentar entender aí, estudar aí a resposta de funções de primeira e de segunda ordem, comparando aí S com Z, certo? E vendo diferentes frequências de amostragem. Vamos ver isso então, isso para a primeira ordem e para a segunda ordem. Bom, vamos começar então por uma função cujo polo em S está em 0,1. Bom, um polo em S em 0,1, note que é um polo com parte real positiva. Isso deve nos dar uma função instável. Esse polo de 0,1, se eu pego isso e multiplico por E elevado a 0,1, e aqui eu estou usando o período de amostragem igual a 1 segundo, nós vamos chegar num Z que é igual a 1,105, ou seja, fora do círculo unitário. Aqui eu consigo ver, então, em azul, a resposta do meu sistema contínuo, e em verde, a resposta do meu sistema discretizado com um período de amostragem de 1 segundo. Vocês notem que de 1 em 1 segundo eu tenho um degrau aqui. Então, tanto o meu sistema contínuo como o sistema discreto são instáveis. Bom, vamos ver agora, então, uma função que tem o seu polo em menos 0,5. Menos 0,5 em S é uma função de transferência de primeira ordem estável, né? Então, nós temos aqui a resposta dela. Aqui nós temos o polo, então, né? Esse polo em 0,5 discretizado com um período de amostragem de 1 segundo, me dá um polo em Z em 0,6065, ou seja, dentro do círculo unitário. Lado esquerdo do plano S, dentro do círculo unitário no plano Z. Então, de novo, vocês podem ver que a cada 1 segundo eu tenho um degrau. Então, nós conseguimos comparar aqui então, o meu sistema contínuo para a entrada step, né? Em relação aqui ao meu sistema discreto. Na verdade, é para a resposta impulso unitário. Opa, não, minto. Realmente é step. Bom, conforme eu vou aumentando essa frequência de amostragem, então, na verdade, eu estou mantendo a frequência de amostragem constante, né, em 1 Hz ou período em 1 segundo, né, e estou variando a posição do polo. Esse polo em menos 3,14, isso significa 3,14 é π, certo? Então, isso é uma frequência em radianos por segundo igual a π. Se eu quiser saber o equivalente em hertz desse polo, eu preciso dividir por 2π. Dividindo isso aqui por 2π, vai dar meio. Ou seja, menos 3,14 radianos por segundo equivale a meio Hz.
Então eu estou dividindo, estou discretizando uma função de transferência cujo seu polo está em meio Hz com a frequência de 1 Hz. Aqui eu estou no limiar do teorema da amostragem. Certo? Então, esse polo em menos 3,14, ele equivale em Z à posição 0,0433. Notem que, apesar de eu ter respeitado o teorema de amostragem, está no limite do teorema de amostragem, comparando o meu sistema contínuo com o meu sistema discreto, o meu sistema discreto quase não tem dinâmica, né? Eu saio aqui do zero, em 2 degraus eu já estou aqui estabilizado. Então, com o meu polo nessa posição, em meio Hertz, eu deveria ter discretizado essa função com uma frequência maior, para eu poder pegar um pouco mais a dinâmica desse meu sistema. Bom, se eu pegar então um polo que está em menos 10, isso vai dar uma frequência maior que 1 Hz, e eu estou discretizando com 1 Hz, automaticamente eu perdi toda a dinâmica. O meu sistema simplesmente sai de 0 e vai para 1, e eu não peguei nada da dinâmica do meu sistema contínuo. Ou seja, eu deveria ter discretizado essa função aqui, não com 1 Hz, mas com uma frequência maior, para que eu tivesse um período aqui de amostragem menor. Tranquilo, pessoal? Então eu quis demonstrar aí o efeito de eu estar discretizando uma função de transferência conforme eu vou variando a posição do polo. Eu podia ter feito o inverso, certo? Eu podia também ter mantido o polo constante e ter variado a frequência de amostragem. Mas aqui eu preferi manter a frequência de amostragem em 1 Hz e variar o polo. Bom, vamos pegar agora um sistema de segunda ordem cuja parte real é igual a zero. Ou seja, ele tem 2 polos complexos conjugados em cima do eixo imaginário, sem amortecimento, em outras palavras. Bom, então esse par de polos complexos conjugados com ômega S com valor J ômega S dividido por 10, lembre que eu falei para vocês que ômega S sobre 2 é 180. Ômega S sobre 10 é 5 vezes menor. Então, se eu pegar o 180 e dividir por 5, eu vou chegar em 36 graus. Parte real nula equivale a módulo igual a 1. Então, esse polo complexo conjugado em mais ou menos J ômega S sobre 10, ele está em Z em cima do círculo unitário com um ângulo de mais ou menos 36 graus. São 2 polos em cima do círculo unitário. Bom, a resposta para a entrada step, como esse é um sistema que é marginalmente instável, né, ele não vai amortecer nunca, é um seno, certo? E, como eu estou usando aqui ômega S sobre 10, ao longo de um ciclo eu vou ter 10 amostras. Aqui então eu vejo o sistema contínuo e o sistema discreto. Bom, se nós variarmos a posição do polo mantendo a frequência de amostragem constante, ômega S sobre 4, se ômega S sobre 2 é 180, ômega S sobre 4 é mais ou menos 90 graus. Parte real 0, módulo em Z 1. Então agora de novo eu tenho o sistema contínuo e em degraus aqui o sistema discreto. Bom, note que eu só tenho 4 amostras por ciclo, o que é muito baixo, né? Se eu estiver ali no limite do teorema de amostragem, que está mostrando em ômega S sobre 2, meus polos estarem em ômega S sobre 2, isso significa que eu tenho 2 polos com módulo igual a 1, mas num ângulo de mais ou menos 180.
ou seja, na posição -1, eu tenho somente 2 amostras do meu sinal discreto por ciclo. Aqui eu ainda estou respeitando o teorema de amostragem, mas eu praticamente perdi toda a dinâmica aí do sistema, né? Se eu não respeitar o teorema de amostragem, ou seja, ômega S, 11 ômega S sobre 10, é um sistema que o meu polo está numa posição maior que ômega S, certo? Então a frequência do meu polo está maior do que a frequência da amostragem. Então notem que eu tenho um sinal contínuo que tem uma frequência muito rápida, mas o meu sinal discreto ele vai pegando um ponto aqui de cada seno, de tal forma que ele parece o mesmo sinal de ômega S sobre 10. Então, se eu estiver discretizando esse sistema com um polo de 11 ômega S sobre 10 com ômega S, eu, de certa forma, estou me enganando, certo? Meu sistema discreto está vendo uma frequência, só que a frequência real é muito maior. Aqui significa que eu não escolhi uma frequência adequada. Bom, vamos pegar agora sistemas de segunda ordem que tenham um amortecimento. Eu escolhi aqui o amortecimento de aqui de esse negativo, desculpa, aqui com parte real positiva, 0,1 dá um módulo maior que 1. E peguei aqui ômega S sobre 6, ou seja, 180 dividido por 3 vai dar mais ou menos 60 graus. Por que por 3? Porque isso aqui é 3 vezes menor que ômega S sobre 2. Ômega S sobre 2, 180. Ômega S sobre 6 vai dar 60 graus, mais ou menos 60 graus. Bom, isso aqui é instável, certo? Um sistema de segunda ordem que tem a parte real positiva é um sistema instável. Então, notem que eu tenho um seno que vai aumentando de amplitude e mais ou menos a cada ciclo eu vou ter 6 amostras. Porque ômega S sobre 6. Se eu manter a parte imaginária constante e agora o mesmo ômega S sobre 6, mas colocar agora uma parte real negativa, ou seja, com amortecimento, isso agora equivale ao mesmo ângulo, porque eu não variei a parte imaginária, mas menos 0,25 equivale a um módulo de 0,78 para período de amostragem igual a 1, certo? Se eu variar o período de amostragem, isso aqui vai variar, certo? Novamente, em torno aqui de um ciclo, eu tenho mais ou menos 6 amostras. Só que agora isso é um seno que vai amortecendo e tendendo aí para um valor constante. Se eu manter o meu amortecimento, mas diminuir aí a parte, na verdade, aumentar o módulo da parte imaginária, ômega S sobre 3, agora em torno de um ciclo aqui, eu tenho 3 amostras. Já é uma amostragem pequena, né? Mas continua sendo um sistema que tende aí para um amortecimento, certo? Ele oscila, mas vai tendendo para um amortecimento. Oscila mais porque agora eu aumentei a parte imaginária, né? Como eu aumentei a parte imaginária, o sistema oscila mais. Se eu não respeitar o ômega S sobre 2, de novo, eu vou ter um sistema discreto que, como se diz, que ele não pega a dinâmica do sistema contínuo, certo? Quando eu tiver aqui minha primeira amostra, meu sistema contínuo já deu mais de um ciclo. Por quê? Porque essa parte imaginária está maior do que ômega S sobre 2.
Tranquilo, pessoal. Então, quando eu for amostrar uma função de transferência, é muito importante eu saber qual é a frequência dos polos. Sabendo a frequência dos polos, eu devo escolher uma frequência de amostragem que seja pelo menos 10 vezes maior do que a frequência dos polos. Joia? Dúvidas aí, pessoal? Então, nossa intenção aí foi comparar sistemas de primeira e segunda ordem, discretos e digital, e também comparando aí a variação da posição desse polo em função da minha frequência de amostragem. Alguma dúvida aí, pessoal? Uhum. Ok, então vamos lá. Bom, nós vamos ver agora diagramas de bloco de função de transferência, né? Comparar sistemas contínuos com sistemas amostrados. O que acontece com os meus diagramas de bloco quando eu tenho amostradores? Bom, quando eu trabalhava com sistemas contínuos, a minha função de transferência era simplesmente a razão entre entrada e saída, né? Me dava o G de S. Bom, se eu tenho um sistema contínuo e tenho um amostrador nesse sistema, eu não posso ter uma função de transferência cuja minha saída é contínua e a minha entrada é discreta. Então, eu estou indicando aqui y asterisco como sendo o x asterisco como sendo o x contínuo discretizado. Ou seja, aqui eu tenho um amostrador. Então, não tem como eu obter uma função de transferência onde a minha saída é contínua e a minha entrada é amostrada. Para fazer isso, para obter a função de transferência, eu vou supor que eu também tenho um amostrador na saída. Assim eu consigo obter a minha função de transferência amostrada. Y asterisco e x asterisco é igual a y de z e x de z, certo? Então aqui eu tenho a minha função de transferência em z, ou amostrada. Bom, e se eu tiver então funções de transferência que estão em série e tenho mais de um amostrador, certo? Eu tenho amostrador na entrada de cada um dos sistemas. Novamente, eu vou colocar um amostrador virtual na saída da minha última planta. Assim eu posso obter y1 em função do x1 amostrado. E nesse caso aqui, minha intenção é comparar o caso onde eu tenho amostradores entre as plantas com o caso que eu não tenho amostradores entre as plantas. Então, no primeiro caso, y de 1 sobre x asterisco de 1 é a primeira função amostrada vezes a segunda função amostrada. Nós vamos mostrar que se eu não tiver amostradores entre essas duas funções, eu primeiro preciso fazer o produto para depois amostrar. E a intenção é mostrar que quando eu tenho amostradores entre as funções de transferência, eu primeiro amostro, ou primeiro discretizo, para depois fazer o produto. Quando eu não tenho amostradores entre as plantas, primeiro eu preciso fazer o produto para depois discretizar. E eu vou tentar mostrar para vocês que um resultado dá diferente do outro. Então, o fato de eu ter amostradores entre as plantas que estão aqui em série
me leva a resultados diferentes. Então, se eu faço o produto de duas funções de transferência e depois aplico a transformada Z, é diferente de eu aplicar a transformada Z em cada uma dessas funções e depois fazer o produto. Vamos ver se a gente consegue provar isso aí para vocês. Bom, como a gente obtém essa função de transferência, então, né, quando nós tivermos amostradores aí nos meus diagramas de bloco? Bom, então o meu ω1, que é a minha saída aqui, né, ela é igual ao meu G de S vezes o meu meu Z de 1 amostrado. Bom, sempre que eu for fazer essa função de transferência, então eu parto aqui do meu sistema contínuo, vou obtendo a minha malha até encontrar o primeiro sinal discreto. Então eu saí aqui, ω1 é igual a G2 de S vezes Z1 asterisco. Bom, cheguei até o meu primeiro sinal mostrado, eu preciso agora, então, amostrar o meu y de 1. Então, isso é igual a aplicar a amostragem em cima da minha função transferência vezes a entrada. Essa amostragem, eu posso, então, de certa forma, aplicar uma propriedade distributiva aqui, certo? Amostrar um sinal que já está amostrado dá o próprio sinal. Então, o meu y1 amostrado é igual a g de 2 amostrado vezes a minha entrada amostrada. Então, eu tenho que g de 1 é g de 2, g de 1 de z é g de 2 de z, z1 de z. Bom, vou pegar aqui meu próximo sinal contínuo aqui, certo? Vou pegar o z1 de S. Z1 de S é o G1 de S vezes o X1 asterisco. Bom, parti aqui do meu primeiro sinal contínuo e fui até chegar na malha no primeiro sinal mostrado. Bom, o Z de 1 está amostrado, certo? Então, esse Z de 1 amostrado, eu preciso aplicar a amostragem do lado direito e do lado esquerdo da equação. Novamente, quando eu aplicar, discretizar um sinal que já está discreto, é ele próprio. Discretizar, então aplico a propriedade distributiva, preciso discretizar o G de 1 e preciso discretizar o sinal que já está discreto, que é ele próprio. Então, o meu Z de 1 discreto, ou o meu Z de 1 em Z, é o G1 em Z vezes o X1 em Z. Bom, como agora eu tenho aqui o Z1 de Z, eu posso pegar o meu Z1 de Z, substituir e vou obter então o Y1 de Z em função do X1 de Z, que é a minha entrada. Ou seja, nesse caso aqui onde eu tenho amostradores entre as plantas, a minha função de transferência total é o produto das funções de transferência em Z. Então, eu primeiro amostro para depois fazer o produto. Se eu não tenho essa função de transferência entre as plantas, eu vou fazer o mesmo raciocínio. Eu vou sair aqui da minha sinal contínuo e vou pegando a malha até chegar ao primeiro sinal discreto. Então, isso aqui é G2 vezes Z2. Z2 é G1 vezes X asterisco. Então, meu Y2 é G2 vezes G1 vezes o meu X2 asterisco. Bom, agora eu vou discretizar a minha saída. Discretizei a saída, discretizo o lado direito, o lado esquerdo e o lado direito. Vou aplicar aqui a propriedade distributiva. Discretizar algo que já está discretizado é a própria função discretizada. Só que agora eu primeiro preciso fazer o produto para depois discretizar. Para indicar isso, eu coloco uma barra, certo? É uma forma aqui de nomenclatura. Isso indica que primeiro eu fiz o produto para depois discretizar. Então, o meu y de z é G1, G2 de z vezes o x2 de z. Vamos tentar mostrar com um exemplo, então, que eu primeiro fazer o produto para depois discretizar
é diferente de eu discretizar e depois fazer o produto, como nós comentamos no slide passado, certo? Então vamos pegar um exemplo aqui. Duas funções de transferência, G1 de S é igual a 1 sobre S mais 1, G2 de S, 1 sobre S mais 2. Se eu pegar o produto dessas duas funções de transferência, vai dar 1 sobre S ao quadrado mais 3S mais 2, certo? Bom, se eu discretizo, então, G1 com um período de 1 segundo, isso dá 0,6 sobre Z na menos 0,36, alguma coisa. Se eu discretizo o G2 com esse período de 1 segundo, chego em 0,4 sobre Z menos 0,13, alguma coisa. Se eu discretizo o produto G1 vezes G de 2, notem que eu tenho uma função, um denominador de segunda ordem, só que o meu numerador surgiu um zero aqui, né? Um zero que não existia na minha função contínua. Nós vamos ver que esse zero é chamado de zero de amostragem. Mas notem o seguinte, se eu faço o produto dessas duas funções de transferência em Z, não dá o mesmo resultado do que a transformada Z do produto das duas funções em S. Notem que isso aqui é diferente disso, quando eu faço esse produto aqui. O denominador ficou igual, mas o numerador é diferente. Ou seja, mostrei por um exemplo que transformada Z do produto de funções de transferência é diferente do que o produto das transformadas Z dessas funções de transferência. Bom, aqui tem a função no MATLAB que implementou aquele exemplo, certo? Então aqui eu defini um período de amostragem de 1 segundo, criei um numerador e um denominador da função 1, numerador e denominador da função 2, criei as funções de transferência contínuas, fiz o produto das duas funções de transferências contínuas, o G3, e discretizei essas três funções. Discretizei G1, discretizei G2 e discretizei o produto G1, G2. Certo? G1, G2 aqui, que é o G3. Depois eu peguei o G1, G2, fiz o produto e criei uma função de transferência G1, 2. Então o que nós mostramos lá é que o G3, que é a discretização do produto, é diferente do produto da discretização. Graficamente, vamos ver isso na função step. Então aqui eu tenho a função step da função G1 contínua e discreta. Então notem que essa função tem um polo em 1. Agora, a função step do G2, que tem o polo em 2. É uma função mais rápida, né? Tem um polo maior. Aqui, então, eu tenho o produto G1, G2 em S. É uma função que tem um polo dominante, né? Apesar de ser de segunda ordem, ela responde de forma muito parecida com o sistema de primeira ordem. Ela tem uma pequena inflexão aqui, né? Mas é muito parecido com uma exponencial no sistema de primeira ordem. Por quê? Porque tem um polo dominante, levemente dominante. Em verde, eu tenho a discretização desse produto. Então, eu primeiro fiz o produto para depois discretizar. Então, notem que essa função em verde, ela acompanha exatamente a minha função. Agora, a função que eu coloquei um discretizador no meio, ou seja, primeiro discretizei para depois fazer o produto, ela tem um atraso maior. Isso nos diz uma coisa. O discretizador a mais que tem
nessa curva em vermelho, ou seja, é aquela curva, aquela função que tem um discretizador entre as duas plantas, ela tem um discretizador a mais, ela tem um atraso maior. Cada vez que eu tiver um discretizador, vocês vão ver que isso me representa um atraso. Quanto mais discretizadores, maior o atraso eu vou ter na minha resposta. Joia, pessoal? Então, essa primeira parte foi mostrar como a gente constrói aí funções de transferência, né, quando eu tenho discretizador. É meio que o tempo de conversão esse atraso. É mais ou menos isso. É mais ou menos o tempo de conversão. Na verdade, eu diria que é o tempo de amostragem. Acho que o tempo de conversão não é preciso dizer, porque aqui nós supomos que a conversão é instantânea. Eu diria que é o período de amostragem. Vocês lembrem que quando eu amostro, eu seguro o sinal por um período inteiro. Se eu tenho 2 amostradores, eu vou segurar o meu sinal por 2 períodos. Se eu tivesse um terceiro amostrador, eu ia segurar esse sinal por 3 períodos. Joia. Então eu vou colocando atrasos aí conforme eu coloco amostradores. Bom, vocês viram então que quando eu discretizei uma função de segunda ordem que não tinha nenhum zero, o processo de discretização me inseriu um zero de amostragem. E só lembrando aqui que para fazer a discretização, eu utilizei aquele comando continue to discrete, ou seja, eu não discretizei a mão, certo? Com um período de amostragem de 1 segundo. Certo? Bom, então toda vez que eu discretizo aí uma função de transferência, o resultado vai ter sempre ordem relativa igual a 1. O que é ordem relativa? É a diferença da ordem do numerador para o denominador. Então, sempre que eu discretizar uma função de transferência, o processo de discretização vai completar zeros de tal forma que o meu grau relativo fique igual a 1. Como naquele caso o meu grau relativo era 2, ou seja, o grau do numerador era 0 e o grau do numerador 0 e o grau do denominador era 2, ou seja, grau relativo 2, o processo de discretização colocou um zero de tal forma que o grau relativo fica igual a 1. Se a função fosse de terceira ordem, ele teria colocado 2 zeros. Bom, onde vão ficar esses zeros, esses polos, certo? Bom, os polos, a função contínua, se eu tenho um polo em S, né, na função contínua nessa posição em S, ele é mapeado em Z de acordo com a definição de Z, certo? Z é igual a E na STS. Os zeros, então, eles estão definidos em 2 tipos. Os zeros estruturais, que são os zeros que realmente existem na planta. Então, esses zeros estruturais também são mapeados aí por posição do zero E elevado à posição do zero TS. Só que nós também temos o que nós estamos chamando de zeros de amostragem. São os zeros que vão ser incorporados no sistema discreto, de tal forma que o grau relativo da planta fique igual a 1. Certo? Então eu tenho os polos sempre são estruturais, os zeros são divididos em estruturais de amostragem. Zeros estruturais eram zeros que existiam na função contínua. Zeros de amostragem são zeros que são completados no meu sistema discreto para manter o grau relativo igual a 1. Bom, os meus polos e os zeros da função de transferência, os zeros estruturais, se a minha período de amostragem tende para zero, ou seja, se eu aumento muito a frequência de amostragem, aumentar a frequência de amostragem ou diminuir esse TS é fazer o E na STS tender para zero.
e elevado a zero é 1. Então, se eu aumento a frequência de amostragem, ou seja, se eu aumentar a frequência de amostragem, é diminuir o TS. Os meus polos eles vão tendendo para a posição 1 em Z. Os meus zeros estruturais, eles também, como a definição deles é igual, E na STS, se o TS tende para zero, os meus zeros estruturais também tendem para 1. Já os zeros de amostragem, eles tendem a ir para a raiz de um polinômio, que eu vou mostrar para vocês, que dependem do grau relativo da planta. Certo? Que polinômio é esse? Se o meu grau relativo da planta for 1, o meu sistema não vai inserir nenhum zero de amostragem. Então, esse zero de amostragem não tende para lugar nenhum. Se o meu grau relativo da minha planta contínua for igual a 2, o meu sistema ele vai inserir um zero de amostragem. E esse zero de amostragem, quando o TS tender para zero, ele tende para menos 1. Notem que eu não estou dizendo que o zero de amostragem vai estar em menos 1, mas ele vai tender para menos 1 se eu tender o TS para zero. Assim como também não estou dizendo que meus polos e os meus zeros estruturais estão na posição 1, mas eles tendem para 1 se eu tender o TS para zero, ou seja, se eu aumentar a frequência de amostragem. Então, conforme o meu grau relativo da minha planta contínua, o meu sistema, meu processo de amostragem vai preencher com mais zeros. Se esse grau relativo fosse igual a 2, o meu sistema iria preencher com 2 zeros de amostragem, de tal forma que o grau relativo fique 1. E se o meu TS tender para zero, esses zeros de amostragem eles vão tender para menos 373 e para menos 0,268. Então, a posição que esses zeros de amostragem vão tender vai depender do número de zeros de amostragem. Aqui eu tenho para o caso do meu grau relativo da função de transferência em S ser até de quinta ordem. Bom, vamos pegar um caso prático aí para nós fazermos essa análise, certo? Então, aqui eu peguei uma função de transferência em S que tem um zero e 3 polos. Quais são esses polos? Menos 1, ou seja, um polo real, e um polo aqui complexo conjugado. E um zero também real. Então, a posição em S, certo? Bom, se eu discretizo essa função de transferência com um período de amostragem igual a 1, primeira coisa que nós observamos é que aqui eu tinha só um zero, agora eu tenho 2 zeros nessa função discretizada. Na verdade, isso aqui está em Z. Depois eu vou corrigir isso aqui. Deixa eu corrigir já, então. Isso aqui está em Z. E não sei porque esse Z aqui, na verdade. Deixa por enquanto. Então, conforme eu vou variando aí o período de amostragem, a minha função de transferência varia. A gente já viu isso em slides anteriores, certo? Em aulas anteriores. A minha função de transferência discretizada, ela depende do período de amostragem. Em todos os casos, eu sempre tenho aqui um zero a mais que foi inserido pelo processo de discretização. Bom, eu consigo ver que esse polo real, conforme eu fui diminuindo o período de amostragem, note que o valor, o módulo desse polo foi aumentando. E foi tendendo aí para um polo igual a 1. Certo? Já os meus zeros,
um deles está tendendo para 1 e o outro está tendendo para -1. O par de polos complexos conjugados não é muito fácil visualizar, por isso eu tenho uma tabela na próxima página, onde eu coloco aí então o polo real, o par de polos complexos conjugados, o meu zero estrutural e o meu zero de amostragem. E aqui eu fui variando o TS. TS igual a 1, meio, 1 quarto, até 0,36. Até 1,32 avos, na verdade, né? Então, notem que o polo real, claramente, conforme eu vou variando aí o período de amostragem, ele vai tendendo para 1. O meu par de polos complexos, a parte real está aumentando e a parte imaginária está diminuindo. Ou seja, o seu módulo também está tendendo para 1. O zero estrutural também tende para 1, porque esses 4 pontos, eles obedecem lá o E elevado na ST. Como o T está diminuindo, ou seja, ele está tendendo para E na zero, e E na zero é 1. Já o zero de amostragem, ele não segue essa regra. Ele está tendendo para aquela posição de -1. Então, de novo, eu não estou dizendo que tanto meus polos como meus zeros estão naquelas posições. Estou dizendo que eles estão tendendo para aquelas posições conforme o período de amostragem diminui. Ou a frequência aumenta. Aqui eu vejo graficamente, eu sei que não é muito claro, certo? Aqui eu tenho meus 3 polos, o meu zero estrutural e o meu zero de amostragem. Então, conforme eu vou aumentando aí ou diminuindo o período, vocês notem que os meus polos E0 estruturais estão tendendo aqui para 1, enquanto o meu zero de amostragem está tendendo para -1. Não é muito claro, mas vocês conseguem ver melhor se vocês abrirem lá o PDF, certo? Os slides, vocês vão conseguir ver melhor. Eu tenho aqui, então, 3 polos e um zero que estão tendendo aqui para 1. E aqui eu tenho um zero que está tendendo para -1. Bom, essas mesmas funções, minha resposta aí ao degrau, na verdade, esse sistema tem um polo dominante, né? Aquele polo real é dominante. Responde meio parecido com o sistema de primeira ordem. Conforme eu vou diminuindo o período de amostragem, vocês notem que o meu sinal contínuo vai se aproximando aí do meu sinal discreto, vai se aproximando do sinal contínuo, né? Até que aqui eu praticamente não consigo mais, ainda consigo identificar, mas tem que chegar bem próximo para ver que eu tenho degraizinhos aqui, né? Bom, o último assunto que eu queria abordar aqui na aula de hoje é conversar um pouco mais aí sobre a amostragem, certo? Aqui eu tenho, então, a função de transferência do zero ordem Rhodes, certo? Então, o zero ordem Rhodes, ele tem como função de transferência em S, 1 elevado na E na menos STS sobre S. Se eu amostrar esse sistema, quero obter aqui a função de transferência, que é o y asterístico em função do u asterístico. Então, isso é a transformada z do zero ordem Rhodes. E na menos ESTS, E na menos STS, isso aqui é igual a Z na menos 1, certo? E STS é Z. E na menos STS é Z na menos 1. Bom, a transformada Z de Z, eu posso jogá-la para fora, certo? Não tem sentido. Então, aqui eu tenho a transformada Z do zero ordem Rhodes é igual a 1 menos Z na menos 1,
transformada z de 1 sobre s. Bom, essa transformada z de 1 sobre s, eu posso ir numa tabela lá na mesma tabela que eu passei para vocês, onde eu tenho transformada de Laplace e transformada z, e os seus respectivos sinais contínuos. Essa transformada z de 1 sobre s, ela é igual a z na menos 1. Z sobre z na menos 1. Substituindo aqui z sobre z na menos 1, e 1 na menos z na menos 1, se eu multiplico aqui por z, multiplico e divido por z, essa função aqui é exatamente o inverso dessa função. Ou seja, a transformada z do zero ordem Rode é igual a 1. Quero saber a transformada z de qualquer outra função, uma função qualquer. Então, eu tenho o zero ordem Rode aqui na entrada da função, tenho a minha função, quero saber qual que é a transformada z desse conjunto aqui. Ou seja, eu quero discretizar essa função de transferência. Bom, então, a função de transferência discreta, ela é a função de transferência do zero ordem Rode vezes a função de transferência da planta, aplicando a transformada z. Bom, a transformada z do zero ordem Rode nós já vimos. Ele é 1 menos e na STS sobre S. Essa primeira parcela aqui nós já vimos que é 1 menos e na menos 1. Transformada z da minha função sobre S. Bom, se eu quiser então obter a transformada z por esse método, o que eu posso fazer aqui? Eu posso pegar essa função, aplicar frações parciais. Frações parciais eu vou obter funções mais simples. Posso aplicar aqui a propriedade distributiva da transformada z. Vou numa tabela que me relaciona a transformada de Laplace com a transformada z. Eu consigo obter então a transformada z por esse método também, certo? É um pouco mais trabalhoso. Eu preciso saber frações parciais para obter isso aqui, mas eu chego aí num resultado, certo? Então eu posso discretizar qualquer função de transferência utilizando o zero ordem Rode por esse método aqui, tá? O que a gente precisa fazer? Aplicar funções parciais. Então qualquer função, a transformada z dela é 1 menos z na menos 1. Transformada z da minha função sobre S. Aplico aqui frações parciais, eu consigo então obter a transformada z equivalente. Tranquilo aí, pessoal? Tem a impressão que meu vídeo ficou com problema? Voltou. Tá jóia. Bom, pessoal, a gente viu bastante conteúdo de hoje, né? Mas boa parte foi uma revisão ali da aula passada. Então, eu vou ficando por aqui na nossa aula de hoje, certo? Essa é a nossa última aula do ano, né? Então, mas antes de encerrar a aula, eu não sei se vocês têm alguma dúvida, alguma pergunta que vocês queiram fazer. Tem alguém digitando? Pedro? Pode fazer, Pedro. Se você preferir, eu encerro a aula aí para liberar os outros alunos e a gente conversa na sequência.
Uhum. Certo. Uhum. Certo. É, usar um filtro para os seus dados. Aí é um pouquinho difícil comentar, Pedro. Bom, a primeira coisa aconselhada, não sei se a pergunta é se a sua pergunta é de filtro analógico ou de filtro digital, certo? É, porque sempre é aconselhado a gente ter uma certa filtragem na entrada ali dos conversores analógico digital. Um filtro digital depende da quantidade de ruído que você tem ali na entrada, né? Do que você está amostrando, né? É meio difícil dizer assim, como saber se compensa ou não. Depende mesmo da quantidade de ruído que tem, né? Primeiro passo é ter um filtro analógico na entrada para impedir que os ruídos de alta frequência entrem no sistema, certo? Em geral, esses filtros deveriam ter uma frequência de corte próximo ali da frequência de amostragem, que é somente realmente para impedir, né, que sinais de alta frequência entrem. Agora, fica difícil eu comentar sem conhecer o sistema, né? O que eu posso dizer é que você tem que escolher uma frequência de amostragem que seja bem maior do que a frequência do sinal que você está mostrando. Agora, se vale a pena ou não implementar um filtro digital, é o que eu comentei, depende do sinal, é difícil dizer assim, tá? Eu não respondi muito bem, mas realmente fica difícil responder sem conhecer a natureza do sinal, né? Uhum, certo. Eu não consigo responder mais que isso, Pedro, infelizmente. Mais perguntas aí, pessoal? Bom, se vocês não tiverem mais perguntas, então, eu vou estar então encerrando a nossa aula de hoje. Como eu comentei, é a última aula aí, né, do ano. Nós voltamos a nos ver, conversar aí então no ano que vem. Então, boas festas para todo mundo aí. A gente volta a falar então no ano que vem aí. Joia, pessoal? Valeu. Até mais. Obrigado, pessoal. Para vocês também.